nozes, somos nozes. Não. A gente tá aqui com o Léo e a gente tava falando de um assunto, a Coliguei. Define a Coliguei em 4 palavras. Sacanagem. Torcida, alegre, fiel e gremista. Não botei muito porque daí ia 5. A Coliguei, eu li no livro e a gente tem uma geração muito nova, mas a Coliguei, pelo que eu vi, era a torcida que empolgava o time do início ao fim. A gente tava perdendo ou ganhando, eles estavam torcendo. Era independente do que acontecia. E essa empolgação deles agregava a gente, esse amor incondicional trazia pessoas da Boate Coliseu ou não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês: amor de mãe. O professor, o Rui Carlos Osserman, quando ele falou uma coisa tão interessante, eles tinham essa coisa realmente. Era isso, até eu estava falando antes, que eles conquistaram porque eles não brigavam, eles apoiavam o tempo todo. Pega o Oberdan, que tem no livro, o Oberdan dizendo que era um zagueirão. Cara, o Iura, todos eles. Poxa, eles eram o tempo todo, o Grêmio estava mal, eles estavam lá apoiando. E aí o professor disse isso: olha, eles têm eles tinham essa visão meio feminina. Maternal. Não, sim, tinha um amor. Não, e viam que erravam e eles estavam lá procurando entender e apoiando. Sim. Pô, que legal. Mas essa relação, desculpa um pouquinho, essa relação, os jogadores, eles tinham uma relação boa com a torcida? Eu não cheguei ainda a terminar o livro. No início não. Ninguém tinha, foi estranho. Uma coisa muito estranha. Porque não tinha esse troço, o cara que era homossexual, o cara não saía do armário. Era reprimido, né? Naquela época. Então, no início, os caras receberam, mas eles conquistaram. E a própria torcida, porque... época da ditadura, né? Hoje tem preconceito, a gente sabe que tem, claro, ninguém vai dizer que tem, mas tem. Né? Naquela época, então, nem se fala. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam lá dentro do estádio, apoiados pelo presidente, na época, né? E a torcida em nenhum momento, esses caras estão torcendo, vamos torcer junto, ou eles... Como é que era essa relação dentro do estádio? Com as outras principalmente em jogos em que lotava o estádio, porque daí o espaço reduzia, eles tinham que ficar, né? Como é que era essa... Peraí, eu vou te dizer uma coisa, eu me lembro, eu ia nos jogos no Olímpico, eu ia com meu pai era conselheiro, eu ia na cadeira. Mas no Beira-Rio, quando tinha Grenal, cara, era todos os gremistas, né? E eu ficava perto deles. Era muito divertido. E chegou um ponto que todo mundo respeitava. Eu me lembro do final, assim. Eu comecei a ir no estádio em 82. Peguei bem o finalzinho dele. Uhum. E eles ficavam lá em cima, lá. Eu me lembro da faixa que ficava em cima do Olímpico. Que era... eles ficavam em cima quando completou lá o... eu ficava lá na parte de cima. E eu me lembro, naquela época no estádio era tranqueira, não era uma coisa assim... Para uma criança... Recebia mijo nas costas. Era saco de mijo, era... Mulher, se a mulher... Isso é outra. Eu peguei, professor... Como é que os caras sobreviveram nisso, cara? Não, eu fui no professor justamente porque ele ia dar essa análise mais filosófica, sociológica. E ele disse isso. Eles abriram... A Coliguei abriu espaço até para as mulheres. Porque naquela época a mulher não posso falar palavrão? Claro. Aqui tá na boca. Tá bom. Chamava de vadia e chamava de puta. Sim. Essa aí não tem fedor, é buceta tricolor. Não, era horrível. Era horrível. Não, mas isso não existe mais. Mas eu tenho uma pergunta. Tipo assim, a Coliguei é a torcida do Grêmio pioneira, mais relacionada com o Grêmio, mais apaixonada pelo Grêmio, mais empolgada com o Grêmio, mais torcedora do Grêmio, mais corajosa que o Grêmio já teve. Você acha que a geral ela é uma herança da Coliguei? Tem gente que diz isso. Se não me engano, no livro quem comentou isso comigo foi o Vianney. E ele diz, esses caras vão me incomodar. Vão me incomodar com isso. Mas de certa forma, essa coisa de apoiar o tempo todo, que é uma qualidade no geral, eles tinham também. E as músicas, os argentinos têm. Quem é que fazia? A história da música é incrível, né? Porque a história da música foi
Foi o cara que fez, foi uma coisa muito engraçada. Eu me dou muito com o Cadão, Ricardo Chaves, que é o cara é um talento, né? Fotógrafo, 0 hora, faz o Almanac Gaúcho agora. Aí eu tô falando com o Valmar Santos, eu falava muito pelo telefone quando tava fazendo livro, porque ele tem Passo Fundo, né? Valmar Santos, que é o presidente da Coliguei, desculpa a gente não ter falado. É, o cara que criou, idealizador, tudo. Aí ele disse, Léo, quem criou comigo foi o parceiro do Lupicínio, que é o... Tá aqui. Que é o... Eu sei a cola. Tô achando agora. O Hamilton. Hamilton, não me lembro o sobrenome, daí eu fui, Hamilton, parceiro do Lupicínio, Hamilton Chaves. Puta merda, esse cara é o pai do Cadão. Hamilton Chaves ele era o cara da comunicação do Brizola, ele organizou a campanha da legalidade. Caramba. Ele era o chefe de comunicação do Brizola, quando o Brizola era governador. Foi enterrado no Olímpico, com a bandeira do Grêmio, no Olímpico, ele foi velado. E um cara assim, fantástico, né? Aí eu liguei pro Cadão, tu sabe dessa história? Cara, não sei dessa história, mas é a cara dele. Aí depois os outros trabalhistas, nem vou dizer não é nem o partido, é o trabalhismo antigo, né? Muitos caras, como Carlos Bastos, que é conselheiro do Grêmio, estava até na sessão de autógrafo. O Carlos, Léo, tu sabe? O Carlos é jornalista, o Bastos é jornalista. Tu sabe que quem deu muito apoio era o Hamilton Chaves. O Bastos sabia dessa história, o Cadão não sabia. E aí tem um hino da Coliguei. Eu não me lembro qual a página, assim, mas tem um hino da Coliguei que é uma paródia do nosso hino. E a gente acha pro próximo bloco. E junto com a história de Passo Fundo. Que tu não contou. Tchau pra vocês. Tem um em Caxias também, né?